Vai pegar barulho do salão. Porque aqui, no nosso estúdio, tem um salão. É que nem o escritório do Better Call Saul, tá ligado? Do Saul Goodman. A gente só não passa no meio dos cabeleireiros. A gente tem uma escada à parte, mas lá aqui embaixo tem um salão. Mas a gente de vez em quando vai lá tomar suco de pepino. Chá de hibisco. Chá de hibisco. Eu já tinha mostrado para vocês essa parede de espuma. É uma parede de espuma para melhorar a acústica, né? Afinal de contas, a gente grava o podcast aqui, eu e o Daniel, então a gente precisava dessa parede acústica aqui para melhorar o espaço, né? Essa semana tá começando, eu me programei que eu vou tentar de alguma forma ver como é que eu posso viabilizar o Luzes Fracas, que é o meu curta. Ainda não sei exatamente como que eu vou fazer isso. Eu tô olhando alguns editais e tal, mas eu percebi já que ele é um curta que não é um curta simples de fazer, sabe? Ele requer algumas locações, ele requer uma equipe um pouco maior e tal. Então eu já conversei com alguns produtores e já vi que a produção dele não vai ser lá muito fácil de fazer. E aí ontem foi terça-feira, eu estou gravando hoje dia 5, que é quarta-feira, e ontem a gente gravou um podcast e aí no plano detalhe, onde a gente dá dica para a semana e tal, alguém falou desse canal aqui. Vai parecer um pouco estranho, eu vou recomendar um canal de YouTube. Olha que legal. Mas eu juro que faz sentido. Tá. E é um canal sobre... Ele chama Every Frame a Painting. E é de um cara, se eu não me engano, é um cara canadense. Ele nem tem o nome dele no canal. E é um canal em que ele posta vídeos sobre luz e som e movimento de câmera em filmes. E o cara tem pouquíssimos vídeos no ar. E eu acabei de assistir um filme dele onde ele fala sobre a parte sonora, a trilha sonora dos filmes da Marvel. Muito, muito interessante como ele consegue desconstruir o filme a partir justamente da trilha sonora. E por que eu tô falando isso, né? Da onde que veio isso? Porque eu tava falando para vocês justamente da dificuldade de produzir o meu curta. E de repente você olha um vídeo desse, onde o cara desconstrói um filme, e você começa a perceber que para cada área é necessário você ter um especialista, que você não consegue fazer tudo de uma vez. Então eu resolvi que eu preciso conversar com mais produtores, pessoas especializadas na arte de produzir filme, que não é a minha área, eu não sei por onde começar, eu não sei direito como ver esses editais e tal, e eu acho que talvez esse seja um caminho legal para seguir, sabe? Tentar especificar um pouco mais as áreas e pedir ajuda mesmo, a gente tem que pedir ajuda. Beto, na verdade o que eu queria conversar com você é o seguinte. Você leu o roteiro do Luzes Fracas. Eu li faz um bom tempo. E você achou que não é um roteiro fácil de se produzir, né? Se você for falar para qualquer pessoa que trabalha com cinema, não falar que é fácil. Agora, quando a gente pensa que é um roteiro que a gente vai produzir, tipo, 2 caras, 3, vamos produzir na guerrilha, assim, daí é complicado. Não é tipo um filme, um curta que você produz numa sala, sabe? Se pá, Cães de Aluguel é mais fácil de fazer do que o seu curta, tá ligado? Tenho poucos personagens, apesar de que eu tenho variações. Eu tenho um personagem mais novo. Sim. Aí tem horas que se passa num hospital, tem horas que se passa na casa do cara, tem cenas agora que ele vai pra praia, aparece eles na praia. Essa parte eu não lembro do roteiro. É que foi nova, do novo tratamento. Então, porque assim, é um roteiro simples até, mas tem realmente muitas locações, tem cenas externas, cenas de carro. Quando a gente for fazer planejamento, né, da produção,
tem que dividir com as diárias e o que a gente vai fazer em cada uma delas, e a gente não precisa filmar de forma linear. É que vocês não estão ligados como é o roteiro do Rafa, mas quando você está lendo uma história, você começa até a imaginar como seria produzir o filme e tal daquela história. Na hora de gravar, você não grava da forma que a história está sendo contada. Então vamos aproveitar todas as cenas que vai ser no topo da montanha. Vamos gravar todas as cenas no topo da montanha de uma vez só. Que daí é um curso de viagem só, né? E preparar o set. Você grava tudo picotado, tudo né? Picotado. Depois você remonta, assim. Tem umas coisas também de pós-produção. Principalmente a parte das luzes, né? Às vezes tem momentos que o personagem não tem reflexo, por exemplo. Dá um trabalhinho, né? Dá pra fazer, dependendo do que a gente for fazer, dá pra fazer em pós ou fazer uma parada na captação. Que nem aquele filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, não usou nada de pós-produção. Não sei se não usou nada, mas assim, aqueles efeitos de que o Jim Carrey, ele era bem pequeno, estava embaixo da mesa e a mãe gigante, tá ligado como foi feito, né? Não. Tem uma mesa gigantesca. E ele ficou E daí ele tava em primeiro plano, entendeu? Então, porque é o seguinte, né? Muita gente fala que para produzir curta o melhor é correr atrás de edital, porque você recebe a verba e aí você coloca ali no curta e monta o seu curta. Só que existe o problema que hoje em dia não está abrindo tanto edital para curta, entendeu? Porque hoje em dia fazer curta é teoricamente fácil. Você pode ter uma câmera no celular, uma GoPro, qualquer coisa, e você vai lá e filma o seu curta, nem que seja uma coisa bem experimental. Para ser produzido por nós mesmos, que na pegada Film Riot, que os irmãos se juntam com os amigos e fazem, dá para fazer, entendeu? Só que assim, tem que reunir a maior quantidade de gente para ajudar a gente, sabe? Porque tem produção, tem que correr atrás das pessoas, os atores, de repente os atores podem ser conhecidos que topam fazer um projeto, assim. Mas, assim, são muitas funções. Quando você pensa em produção de cinema, cada pessoa cuida de uma tarefa, né? De uma parte. Quando você está fazendo uma coisa, um projeto pessoal, como esse é o caso, e tentar viabilizar isso da forma mais barata possível, é aquela coisa, tipo, uma pessoa vai acabar fazendo 10 funções, sabe? Guys, this is gonna be great! Get the lights and cameras set up on that end. We'll shoot this direction first. Joe, get the mic plugged in and make sure that the new batteries are in the camera before you do the makeup. Okay. Hoje foi um daqueles dias que a gente aprendeu que a gente realmente precisa de ajuda quando a gente não sabe direito o que a gente vai fazer, né? E aí, tipo, é interessante, né? Porque eu conversei com o Beto, ele tem uma produtora, eu inclusive estou fazendo alguns trabalhos com ele e tal. E aí era interessante isso, ter essa visão de um cara que é produtor. E aí já deu para perceber que pelo menos esse meu primeiro roteiro do Luzes Fracas, ele tem um problema que é um problema estrutural mesmo, né? Quer dizer, ele é maior do que aquilo que de repente ele se propõe, sabe? É um filme curto, mas complexo de se produzir, né? Então eu tenho algumas alternativas, né? Tem o edital e tem também a outra possibilidade que é, de repente, eu colocar num crowdfunding e aí ver se as pessoas ajudam, né? Dando uma grana e tal, ajudando, né? Na produção desse curta. Talvez, nesses casos, o melhor é sempre a gente dar um passo para trás para a gente conseguir depois dar 2 passos para frente. Então fica a lição para hoje, né? Sempre pedir ajuda para quem a gente conhece, para tentar pedir outras opiniões e repensar esse projeto. De repente começar um novo curta do zero, para daí realmente tipo começar, para sentir como é que é essa experiência de se fazer um curta. E aí depois ir pensando em desenvolver outros curtas um pouco mais complexos, né? Pode ser isso. Vai saber.